Oi, gente! De segunda a sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar. Pode chegar. Oferecimento Brechó da Charla. Ser fashion é ser sustentável. Muli Bulli, uma entrega de catering completa, do início ao fim. Serra Casa, para suas melhores receitas. Espumantes Cooperativa Vinícola Garibaldi? Pode ser agora. A Mari Construtora apresenta o Complexo Diamond, o primeiro empreendimento all-in-one de Guaporé. Localizado na região com maior potencial para investimentos do sul do Brasil, o Complexo Diamond reúne tudo o que importa em um só lugar. São apartamentos, salas, lojas e comodidades de primeira linha, tudo bem no centro de Guaporé. Saiba mais em www.mariconstrutora.com.br. Se você é apaixonado por gastronomia, apresentamos o Gourmets na TV, onde a culinária encontra as histórias mais saborosas. Em cada episódio, João Muratori recebe chefes renomados e celebridades do mundo gastronômico. 1 hora de programação recheada de receitas, dicas e, claro, muita conversa. Não perca! Gourmets na TV. O sabor da culinária com um toque de conversa. Ao vivo, todas as quartas-feiras, às 17h30. Com reprises durante a semana. RDC TV. Aqui, a verdade é sempre notícia. Gourmets na TV. Oferecimento Pescari. Leve a vida mais leve. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV. RDC Esporte. Oferecimento Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E seja um revendedor da Baldo. Erva Mate Baldo, intenso com a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Tudo fica melhor quando é mais intenso. Curtir com os amigos? Melhor quando é mais intenso. Torcer pelo seu time? Muito melhor quando é mais intenso. Momento com o crush? Bem melhor quando é mais intenso. Baldo é a erva padrão uruguaio que caiu no gosto dos brasileiros. Perfeita para estar sempre com você. Erva Mate Baldo. Intensa como a vida. RDC Repórter. Oferecimento Bela Decor House. Sua melhor opção para móveis em Porto Alegre. Boa noite, telespectador. Muito obrigado pela audiência.
uma quinta-feira especial. Nós estamos a caminho aí da chegada de 2024. Muito obrigado pela audiência. A cada dia chegando novos telespectadores. As pessoas estão participando mesmo, direto, né? Com o nosso RDC Repórter de segunda a sexta, a sua nova companhia na televisão das 10 à meia-noite, sempre com convidados e convidadas especiais. Nas quintas-feiras, as meninas do RDC Repórter, e nós temos o prazer de estar recebendo. Estamos recebendo hoje 3 convidadas especiais. Daqui um pouquinho eu vou anunciar que são 3 convidados especiais. Nós temos várias pautas para dividir com você. Pautas aqui do Rio Grande do Sul, pautas a nível nacional, que não faltam, né? E pautas também internacionais. Participe, já pode enviar aí a sua mensagem para a nossa produção, a gente coloca no ar aí. E eu já desejo para você, antecipadamente, aí um feliz 2024, muita resiliência, né? Muita resiliência, muita solidariedade, muito amor, muita ética dentro da alma, do coração, que é importante. Pois bem, meus amigos, eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, não é verdade? Às margens do Lago Paranoá desfilam ratos e ratazanas que detestam queijo. Meus amigos, os gigolôs mequetrefes que comem e bebem com o teu dinheiro adoram lagostas, vinhos, pombo recheado com vegetais, caviar, ostras, trufas brancas, presunto ibérico, cuscuz com carne de camelo, nozes, geralmente a sobremesa com chocolate branco, acompanhado com absinto azul ou verde, fechando com a famosa chave de galão. Quem conhece e viveu em Brasília sabe o que eu estou falando. Aquele cara que saiu de Garanhuns, no interior de Pernambuco, em cima de um pau de arara, foi líder sindical, presidiário, hoje ocupa o cargo mais importante da nação. Conhece bem o cardápio. Eu vou dizer para vocês, olha, uma das principais vantagens de Lula como homem público é que ele não acredita nunca no que diz. Ou mais, exatamente diz uma coisa e faz outra. Seja porque não consegue realizar o que promete, seja porque nunca pensou mesmo em realizar nada. Aliás, Lula disse que político precisa mentir. Para o Brasil, foi um lucro neste ano de 2023 que está terminando. Pelo que Lula falou durante a sua campanha, vocês lembram? Pelo que falou quando montava o seu grande plano de governo com um comitê de 1000 companheiros, e pelo que tem falado desde que tomou posse, o país já deveria estar a caminho de um desastre comparável ao que Dilma Rousseff, a economista do ano, se é que alguém pode imaginar uma coisa dessas, né? Deixou quando foi posta para fora da presidência da República pela prática de fraude contábil. Mas o desastre não aconteceu. Os resultados da economia em 2023, na verdade, são positivos em questões chaves do painel de controles. É que aconteceu o melhor possível nas circunstâncias. O governo não funcionou. Sem funcionar, prejudicou menos. O Brasil, obviamente, não vai a lugar nenhum se continuar andando de lado em termos de crescimento. Para sair da pobreza, da desigualdade e do atraso, teria de estar crescendo 3 ou 4 vezes mais, né, do que cresce. E para isso seria indispensável colocar a conduta do Estado brasileiro num rumo exatamente oposto ao que segue hoje. Mas o que está acontecendo é sempre melhor do que andar para trás. De qualquer forma, é o que temos a comemorar neste ano. A inflação ficou abaixo dos 5% em 2023. É acima da meta, mas está mais do que bom. O dólar fecha o ano a menos de R$5, quando poderia estar a caminho de virar um peso argentino se o palavrório de Lula tivesse alguma consequência séria na realidade. A verdade é essa. O agronegócio
A turbina na economia brasileira de hoje teve um novo ano de recordes. Vai exportar cerca de 170 bilhões de dólares e garantir mais um ano de superávit comercial e reservas internacionais bombando. A Bolsa de Valores está nas vizinhanças de 135 pontos e não existe economia em crise com bolsa subindo. Há pontos negativos também e pouca clareza sobre o desempenho de 2024. Mas o que os números dizem é isso. A economia brasileira continua viva. A esquerda, que um ano atrás exigia uma política econômica com a cara de Lula, irresponsável, agora vai às redes sociais dizer que o primeiro ano deu certo. Ninguém se lembra de mencionar que nenhum destes resultados se deveu a qualquer ação do governo. Fora o ministro aí, o Fernando Haddad, que adotou aí uma postura menos aventureira que a ala extremista do PT, o resto não fez nada para ajudar. E tudo para atrasar. A comprovação mais evidente disso foi a guerra aberta que Lula fez contra o presidente do Banco Central, que tem mandato e não foi nomeado por ele. Com o apoio das lideranças do seu partido, passou o ano inteiro insultando pessoalmente o responsável legal pela administração da moeda. Disse e repetiu que a racionalidade financeira do Banco Central era a maior desgraça do Brasil. Mas e aí está. A inflação de 4,7% em 2023 é o resultado direto do trabalho do Banco Central e não de Lula. O dólar está abaixo dos R$5 porque o agro, que o governo trata como inimigo, continua a encher o Brasil de moeda forte. O restante é fruto do esforço do brasileiro, que trabalha todos os dias, cumpre a lei e pagou 3 trilhões de impostos em 2023. 3 trilhões de impostos em 2023 para sustentar a orgia e essa corja, né? Mas é a realidade. Eu pergunto, senadores da República, omissos, covardes, trapaceiros, nem todos, mas a grande maioria, até quando, hein? No programa de hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo 3 convidados especiais. Faço esse agradecimento em nome do Márcio Irion, que é o diretor-presidente da RDC. Aliás, a RDC vem com grade de programação. Olha, 2024, prepare-se, vem uma grade de programação especial para você. Eu quero fazer esse agradecimento porque é numa véspera, antevéspera, né, na reta final aí, de final de ano, 10 horas da noite, 3 convidados especiais que estamos recebendo aqui nos estúdios do RDC Repórter, das meninas do RDC, nesta quinta-feira, dia 28. Começando com a Martina Moraes Rodrigues, que é advogada e consultora política. Martina, seja bem-vinda. Prazer muito grande tê-la aí conosco. Boa noite, Milton. É um grande prazer estar aqui contigo. Fiquei muito honrada com o teu convite. Boa noite às demais meninas, a Ana, a Caroline e a tua audiência recorrente aqui, porque tu é um símbolo para nós aqui do Rio Grande do Sul, né? Muito obrigado. Minha grande amiga de muito tempo, era colunista comigo lá na Bandeirantes, no Repórter Bandeirantes, advogada, muito politizada, a doutora Caroline Pinto de Souza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Milton. É sempre um prazer retornar à casa. Agradeço a tua audiência e também me lisonjeia muito o convite. E é sempre muito agradável, né, estar aqui para esse bate-papo e também para dar minha humilde contribuição em relação aos temas que são relevantes, né, e que são importantes serem trazidos. Quero agradecer as duas, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial à terceira convidada, que ela vem de Bento Gonçalves, uma pessoa especial de Bento Gonçalves, hoje reconhecida no Brasil inteiro pela sua participação firme, forte, com conteúdo nas redes sociais, jornalista, publicitária, escritora, uma pessoa de bem, do bem, preparada, qualificada. Ana Inês Fachin. Seja bem-vinda. Prazer muito grande tê-la conosco, Fachin.
Boa noite, prazer é meu, Milton, né? Vou dar o meu prefixo, então, para facilitar, né? Valente da Pátria, boa noite, Ana Inês Fachin, Movimento Bandeira dos Fortes e Bento Brasil. Agora são 22 horas e 22 minutos, né? Em frente ao quartel do 6º BECOM de Bento Gonçalves e aqui no RDC Repórter, com muito prazer, junto com vocês, junto com a Caroline, né? Junto com a Martina, junto contigo, Milton. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos aí a gentileza, se deslocando de Bento Gonçalves até aqui para participar do programa conosco. Espero que tenhamos a oportunidade de recebê-las muitas e muitas vezes em 2024. Antes de iniciarmos aqui, porque uma das características dos meus programas que eu apresento é pauta livre, pauta livre. Mas eu quero colocar para a avaliação dos nossos telespectadores que pagam a conta, e é uma carcaça que os telespectadores, que os brasileiros carregam, desde a morte, e lá eu estava, da morte de Tancredo Neves. Passei grande parte da minha vida em Brasília, cobrindo Câmara, Senado, esplanada dos Ministérios e Palácio do Planalto. O brasileiro carrega uma carcaça nos ombros. Aí veio o período do Bolsonaro para dar uma respirada, mas voltou tudo a estaca zero. A Lava Jato foi derrubada, né? Pautas que nós vamos discutir também depois, mas eu quero colocar, nossa produção, a gente preparou aí um material para que as nossas convidadas, e você que está aí do outro lado da tela, faça uma avaliação nesse final de ano. Não esqueça o que está acontecendo com o nosso país e com este Congresso Nacional, que 50% das poltronas que são ocupadas por delinquentes irresponsáveis que fazem aquele jogo com o teu dinheiro, meu irmão. É o teu dinheiro. Você coloca eles lá por 4 anos, 8 anos, mas são raríssimas exceções que te dão resultado. Vamos colocar aqui o que nós separamos aí para os nossos telespectadores e as nossas convidadas. Para mim, áudio, tá? Não adianta colocar. Se tiver o áudio, a produção. Essas coisas acontecem ao vivo, faz parte. Nós estamos aí, né, aprimorando o nosso programa. Tem o áudio, está pronto o áudio, tem som ou não tem som? Se não tem som, vamos aguardar e eu sigo com as convidadas e nós voltamos com a matéria depois. Está pronta a matéria ou não está pronta? Bom, vamos seguir aqui com as convidadas, então. Começar a fazer uma avaliação do contexto do que nós estamos vivendo no nosso país. Vou começar pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Qual é a avaliação que, fechando o ano de 2023, as nossas convidadas fazem do governo do estado, do governo federal? Conversar com a Martina. Bom, eu acredito sinceramente que a gente esteja vivendo um momento histórico muito crítico, porque a gente, em grupos, a gente costuma brincar que a gente tem medo de falar hoje em dia no Brasil. Imagina tu que é jornalista, pior ainda, né, Milton? Então, e a gente tem medo de falar o óbvio, que é o nosso cerceamento, a nossa liberdade de expressão, né? Embora a gente saiba que existem grupos de ativistas formados em todo o Brasil, em todos os estados membros da federação, qualquer fala um pouquinho mais ruidosa, isso pode acabar dando problema. Eu, por exemplo, desde o dia 18 de dezembro, estou com a minha conta do Facebook suspensa, tive uma invasão de um hacker que entrou pelo meu Instagram, tentei me comunicar com o suporte do Meta, que cuida do Facebook e do Instagram, não tive nenhum retorno, ajuizei uma ação. Então, assim, e o pessoal agora recentemente tem essa lei nova, né, que a Janja reclamou, que o Twitter dela foi também, sofreu invasão, e por causa disso agora tem essa nova lei que é de cerceamento às mídias sociais.
Então, dia a dia, a gente vê factoides, vê situações que estão impedindo o cidadão de bem, destinatário da norma constitucional, de se posicionar, de exercer livremente o seu direito de se manifestar, né? Então, assim, uma cidadã honesta, tenho que ajuizar uma ação porque um hacker tem mais valor que a minha fala. Eu não tenho direito de defesa mais no nosso país. A gente não tem o direito ao contraditório, à ampla defesa. Dia a dia isso. E está muito grave, porque ainda tem pessoas, Milton, que estão silentes, estão omissas. Então, assim, de tudo que aconteceu em nível federal, eu acho que esse cerceamento de liberdades, que começou lá no dia 8 de janeiro, né, e que da semana que vem faremos um ano, está aumentando dia a dia. E isso me preocupa muito como advogada e como consultora política. Caroline, governo do Estado do Rio Grande do Sul, governo federal, qual é a avaliação? Olha, claro que além, como bem colocado pela colega aqui do debate, a questão que acho que ficou muito evidente é a propaganda enganosa, digamos assim, né? Eu acho que, em que pese ainda tênue, mas eu acho que o trabalhador, principalmente o trabalhador brasileiro que sustenta, como bem falasse, esta carcaça, já está se dando conta que com um aumento de salário mínimo abaixo de R$100 e uma tributação exorbitante, há algo que tem que ser reavaliado. Já citei, a gente já vê muita gente que apoiava, né, esse novo governo, que dava um amparo, acreditou, e tem muitos já recuando. A dificuldade maior que eu vejo é que as instituições que deveriam nos representar e nos defender os nossos interesses, já estão comprometidas, infelizmente. Então, mas, como diz, né, às vezes nós precisamos da desordem para voltar a um novo rumo. E eu acho que, como diz o ditado, eu achava que existia o fim do poço, mas estamos chegando no porão do fim do poço. Então, agora é a hora de começar a se reerguer. Ana Fachin. Bom, tu me corta quando tu achar que eu tô falando demais, tá? Porque tu entregou a latinha, tu sabe que eu vou... Tá, medo, não tenho medo nenhum. Eu não tenho medo nenhum. Eu também não. Quanto à lógica, a gente tem que entender o seguinte, que existe uma lógica diferente daquilo que a gente tem como lógica. Nós temos uma lógica que é A mais B igual a C. Nós raciocinamos desta forma. Quando a gente fala com o outro lado não tem essa lógica. Ele não segue esse raciocínio. A gente precisa entender para poder contestar. O raciocínio deles é inverso. Primeiro o objetivo, estabelece um objetivo, cria uma narrativa para atingir esse objetivo e a partir daí eles criam uma lógica para este objetivo. Mudaram o objetivo, eles mudam a narrativa, mudam a lógica e totalmente inverso. Por isso que tu às vezes enxerga eles falando uma coisa e em seguida ou em outra situação falando completamente o oposto. Por quê? Porque o objetivo foi mudado. Então não adianta a gente tentar dialogar ou ficar argumentando que falta lógica, que não adianta ir por ali. Se tu queres dialogar ou se tu queres enfrentar esse tipo de problema, tu tens que atacar no objetivo, tu tens que saber qual é o objetivo e entrar na mente do teu inimigo. Saber como é que ele pensa e raciocinar em cima daquela lógica para te poder combater o teu inimigo. E nós estamos, sim, com inimigos. Gente que quer o teu mal não é teu adversário, é teu inimigo. Ok? Então, a gente tem que ter essa realidade da coisa, né? Bom, tu perguntaste sobre o Rio Grande do Sul, né? Pela idade, eu já perdi
um pouquinho da... né? Sabe que quando a gente chega nessa idade, a gente pode falar o que quiser, né? Eu, com relação ao calcinha rosa do Palácio dos Unicórnios do Piratini, que quer colocar agora um aumento de impostos, né? Nós conseguimos fazer ele regredir, né? Porque a pressão foi grande, né? Mas ele agora quer, então, impor um outro tipo de, né, de punição, ou seja, retirar benefícios, essas coisas, né? Mas nós não vamos deixar simplesmente assim passar batido. Aqui no Rio Grande do Sul, é pertinho, a gente vai e vai até lá. Não tem essa de fazer o que quer. Aqui não, tá? A nível federal é um pouquinho mais distante, mas nem assim a gente deixa baratas as coisas, né? Eu vim aqui, sinceramente, eu fiz uma colinha, tá? Fica à vontade. Tem casa aqui. E alguma das coisas mais importantes que eu considero assim para se tratar, né, é sobre a contagem pública dos votos. E que existe um pouquinho de confusão ali na área, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender o que é essa contagem pública dos votos. Então, se tu me permitir, sim, eu abordo essa questão, senão a gente troca. Fica à vontade, por favor. Então, tá. É importante. Esse assunto é realmente bem importante, porque o Dr. Felipe Jimenez, que é o procurador-geral do estado do Mato Grosso do Sul, ele é uma espécie de um nosso norte nessa questão da contagem pública dos votos, né? Então, ele fez uma série de esclarecimentos, e ele tem feito uma série de esclarecimentos também nas redes sociais. Inclusive, ele perdeu, digamos assim, ele investiu 3 horas para me explicar o que exatamente é essa questão, né? Para que justamente eu pudesse transmitir e pudesse orientar, né? Existem algumas coisas que são importantes, por exemplo, para a gente entender cronologicamente o que aconteceu. Em 2015, foi acrescentado à Constituição o artigo 59A, guarda esse número, 59A, para a lei de 1997, que instituiu a urna eletrônica, né? Qualquer coisa, tu me... Não, toca a ficha, eu estou fazendo... Tá. Eu estou falando lá com o pessoal da produção. Perfeito. Esse artigo estabelecia o quê? Estabelecia o voto impresso. Nós tínhamos isso na Constituição, em 2015. Aí, em julho de 2018, com uma medida cautelar, o Alexandre de Moraes derrubou o artigo 59A e acabou com a tal do voto impresso, né? Em abril de 2022, foi apresentado o PL 943, que institui o escrutínio público. Escrutínio público é a contagem pública e veda o exercício do voto só no modo digital, né, eletrônico. Ali nós temos uma iniciativa popular e uma PL que está com o deputado Medeiros, tá? A iniciativa popular está prevista no artigo 14 da Constituição. Zé Medeiros. Zé Medeiros, do Mato Grosso, que é policial da Polícia Rodoviária Federal, que foi senador da República. Este mesmo, tá? E no dia 20 de novembro, aqui o Bibo, né, o nosso deputado Bibo, ele protocolou o PL 5561, que visa o quê? Justamente acabar com o voto eletrônico, né? E reintroduzir a cédula, como acontece nos Estados Unidos. Bom, existe cédula e voto impresso, são duas coisas distintas, né? O voto impresso é da urna, a cédula é aquela cédula que nós tínhamos antigamente. Então, quando o Barroso lá diz que é retrocesso voltar para o voto impresso... Desculpe a imitação, porque eu estou tentando falar como ele fala. Voltar para o voto impresso é um retrocesso. Se nós nunca tivemos, como é que nós podemos voltar para aquilo que nós nunca tivemos? Nós tínhamos cédula, nós nunca tivemos voto impresso. Não é retrocesso. Retrocesso é tu retirar direitos da pessoa e retirar o direito do sufrágio universal. Porque o que nós temos hoje, e o sufrágio universal está previsto na Constituição, sim, tem duas advogadas aqui, né? No artigo 14, o sufrágio universal, o que é? Sufrágio, sob a autoridade do fragor, né? O que é o fragor? É a colisão dos pedaços que são os votos. E esses votos colidem quando? Quando há contagem pública. A contagem é pública. Então, o artigo 14 da Constituição, ele diz que o voto é secreto. Bom,
na interpretação teleológica da lei, que é a certa, que tem que ser feita, não existe voto secreto. É o ato de votar que é secreto e não o voto que é secreto. Bom, e ele fala de sufrágio universal. Ele começa pelo sufrágio universal, né? E o sufrágio universal é justamente o quê? A contagem pública, a publicidade, porque a eleição não é secreta. Secreto é o ato de votar, é o direito do eleitor de votar secretamente. O voto não é um impulso eletrônico. O impulso eletrônico não é um voto é um corpo físico. Ele tem que ter concretude. Se ele não tem concretude, não é um voto. E como é que ele tem concretude? Isso está na lei. Ele tem que ser ou impresso ou cédula. São duas maneiras de ter concretude. Ele não tendo concretude, a urna meramente eletrônica é ilegal. É ilegal. A fraude não está na urna. Então, tem muita gente que fica divulgando vídeos dizendo: encontramos a fraude da eleição de 2022, a prova das fraudes. Não tem prova. Não tem prova. Tá? Não existe como provar fraude na eleição de 2022. Por quê? Para ter a prova, nós precisaríamos ter o voto impresso. Não tem o voto impresso, tu não tem como comprovar fraude nas urnas, ok? Esse assunto tem que ser encerrado. Parar de circular esse tipo de coisa só atrapalha. Né? O foco é que a fraude existe aonde? Quando é emitido o boletim de urna, a fraude já aconteceu. E um detalhe importante... Porque ela não permitiu a contagem pública. Porque a contagem não faz parte da eleição. A contagem é um ato administrativo. Ele não tem que ter segredos. E quando tu deixa ele em segredo, tu está fazendo algo contra a lei, porque um ato administrativo ele tem a obrigação legal de ter publicidade. E se ele não está tendo publicidade, se tu não está sabendo aqui o que é feito com o teu voto, o que acontece? É tipo assim, vamos fazer uma eleição aqui, eu e tu, tá? Vamos fazer o seguinte, qual de nós dois é o mais bonito? Tá? Eu escrevo o meu voto aqui, tu escreves o teu voto aí, Milton. Ok. Quem vai contar esses votos? Porque eu não vejo o teu voto, tu não vê o meu. Quem vai contar esses votos é a minha tia. Ela conta esses votos sem nós vermos. E ela vai apresentar o resultado e ela diz que eu ganhei. Serve para ti? Você está colocando didaticamente de uma maneira assim, olha, eu não tinha ainda escutado alguém colocar de uma maneira tão didática, né, e verdadeira o nosso sistema eleitoral. Aliás, quem tentou contestar o sistema eleitoral tomou uma multa de mais de 20 milhões do Alexandre de Moraes, que foi lá o PL na época. Porque Agora, ele questiona como é que a urna. você não vai ter direito de saber se o teu voto foi correto ou não? Claro. Vai ser um absurdo, você vota no escuro. Exatamente. Você não tem direito de saber o teu voto? Não, tem que ter o direito exato, de saber o teu voto. A única coisa que tu enxergas, tu não enxergas o teu voto, tu enxergas uma imagem na tela. Isso é só uma referência, isso não é o voto. Ela desaparece no momento que tu confirma, desapareceu e vira um impulso eletrônico. Um voto não é um impulso eletrônico. O impulso eletrônico é uma coisa. O voto, ele tem que ter concretude e ele tem que ter durabilidade no tempo. Então, no momento que essa contagem, assim, que não é pública, eu tenho que confiar, como tu vais ter que confiar na minha tia, e nós vamos ter que ter fé na minha tia, ou nós temos que ter fé no Alexandre de Moraes, né? Confiar que ele fez uma contagem. Não existe fé no Estado, o Estado é laico. Isso não existe no Estado. E um detalhe mais importante, né? Que pegando o gancho do que você está colocando, o Brasil, eu acho que é um dos poucos países no mundo que tem uma justiça eleitoral que custa por dia, com eleição ou sem eleição, 27 milhões de reais por dia custa o Tribunal Superior Eleitoral. Com aquele maravilhoso prédio com
gabinetes dos ministros com 152 metros quadrados, né, os TREs, e automóvel, e não sei o que e tal. Justiça adjudicante e mais. Organiza a eleição, a Justiça Eleitoral, ela organiza a eleição, ela fiscaliza a eleição, ela dá o resultado da eleição e ela não permite que você questione se o resultado é certo ou não é certo. Ali eu vou te dizer o seguinte, o problema é a forma de questionar, tá? Porque neste aspecto, por exemplo, eu concordo em gênero e número com o Alexandre de Moraes. As urnas são perfeitas, as urnas são infalíveis, elas são máquinas. Não adianta questionar a urna em si. Tu tem que questionar a única coisa que é falível, né? E que não é perfeita é o elemento humano por trás da urna. Esse até hoje não se sabe de algum que seja perfeito e infalível. E também tem um detalhe aqui, né? Vamos colocar aqui na mesa também do nosso debate o seguinte: o próprio TSE teve invasão de hackers. Os tribunais, aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já teve várias vezes invasão de hackers. O Pentágono nos Estados Unidos, foi invadido por hackers. Quer dizer... Tem um hacker preso por causa disso. Só a Justiça Eleitoral... Nós temos um hacker preso. Não, eu não estou. Eu estou colocando aqui a realidade em cima de fatos. Na verdade, só isso. Exatamente. Como a Ana falou, tu tá ali votando, por que não se pode ter... Por que nós não podemos ter esse comprovante, que é uma coisa importante? É só isso que nós estamos colocando. Exatamente. Nós queremos um comprovante, quer dizer, uma justiça eleitoral que custa por dia cerca de 27 milhões, vem com a história para cima de mim, ou de você, ou dos brasileiros, de bem e do bem, que é a grande maioria, que o custo é muito alto. O custo é muito alto e essa vergonha desse fundo eleitoral, que agora para uma eleição municipal vai bater na casa de 5 bi. Vergonha é o que esses deputados e senadores fazem. Aliás, antes de voltar aqui com vocês, com as nossas convidadas, com as senhoras e com os nossos telespectadores, agora está com o áudio, a matéria que nós produzimos aqui, separamos. Vamos colocar aqui para as nossas convidadas e para você que nos dá um prazer aí estar do outro lado da tela conosco. Vamos lá. Finos, ternos de primeira. À mesa, o que há de melhor? Lagosta, carpaccio e bebidas premiadas. Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o 2º Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços. Salas sem ventilação e até goteiras. Ruas esburacadas. Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local. Hospitais sucateados. A saúde está zerada! Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo. Crianças disputando alimentação com os urubus. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? E aí, se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Martina. É a falta de incentivo na educação, na base. É deixar o povo sistematicamente acostumado a ganhar uma cesta básica. Aí o povo não tem aquele poder de
se insurgir contra as instituições que a gente estava falando Não. Eu não falo em se insurgir contra as instituições jamais. Não, se surgir contra o sistema, digamos, né? Quando a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, quem sabe uma desobediência civil organizada, mas daí a gente estava debatendo. Temos cultura para isso? Para o povo chegar e dizer assim, só um pouquinho, estou pagando a conta, eu tenho medo de sair de noite. Porque os juízes garantistas fazem o quê? Uma ode à bandidolatria. Né? A honrosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul vai lá e prende. Horas depois, o juiz garantista já concedeu o habeas corpus. Então, é a gente sustentando o mecanismo contra o povo. O que fazer, né, Milton? É uma grande pergunta. Como nós vamos organizar a sociedade para que ela faça frente a isso? Um dos caminhos é ano que vem, eleições municipais. É a gente colocar no nosso município, porque a gente vive no município, a gente está tão distante da União que nos comanda, a gente tem que botar a gente nossa nas câmaras municipais para que elas furem essa bolha e um dia, quem sabe, estejam em Brasília nos representando de verdade. E a gente tem que cobrar o político, porque o político é empregado do povo. A gente não tem vergonha de ir lá no gabinete bater na porta, que nem deveria estar com a porta fechada. O vereador tem que ter a porta aberta do seu gabinete para atender a população. E o vereador de todo e qualquer partido, porque eu sou eleitora, mas o vereador, ele é vereador da cidade. Então ele tem que atender todas as nossas demandas. Então é uma questão de base que está nos faltando, sabe? E eu me pergunto, como eu trabalho com política, eu me pergunto muito assim, eu vou conversar esses assuntos com outras pessoas e elas dizem assim, Milton, eu não quero falar sobre política, eu não gosto. Então, a gente tem esse problema com a nossa população, porque se a gente não fala sobre política, a gente vai ser governado por alguém que fale sobre política. E é isso que nós temos aí. Carolina. Bom, é claro que a questão da educação é a base de tudo, mas o que permeou no Estado a questão da ideologização. Né? E através da ideologização veio a inversão de valores. Começa a se quebrar os valores, né, ocidentais, da família, do respeito, da ética. E aí é que nós começamos a ver como é que se permeou, aí vai se permeando pelas instituições. E aí, com base nisso, vem o permissionismo, né? A bandidolatria. Aí vem aquela velha expressão dos como é que é, os desfavoráveis, desfavorecidos, os vulneráveis ou vítimas da sociedade. Então, o que acontece? Isto gera o quê? O ambiente muito fértil para o quê? Para a corrupção. Para a corrupção. Porque a partir de uma ideologização, você está o quê? Você está cegando, né? Você está botando uma cortina de fumaça em quem tem que estar lá fiscalizando. E, então, o que acontece? Nós aí começamos a ter poderes corrompidos. Porque a partir de quem deveria, né, nos representar e que deveria ter a independência de um poder para dizer assim, porque o Estado, ele tem que ter os freios e contrapesos entre executivo, judiciário e executivo. Mas para que isso aconteça, temos que ter a ética em todos os sistemas, porque a partir de onde um cair, ou tutibiar, como dizemos aqui no Sul, tem o outro para contrapor. Mas veja só, chegamos nesse ponto porque, infelizmente, como disseste, não podemos generalizar, mas grande parte dos nossos representantes, tanto na esfera federal como estadual e, infelizmente, também na municipal, estão comprometidos com quem? Com o Poder Judiciário. Porque aí como é que nós vamos conseguir manter um sistema democrático, né, rígido, a partir do momento em que teria que ter essa modulação? Então, por esta razão, nós chegamos aonde chegamos. Nós chegamos onde chegamos também. Não é só o problema do Poder Judiciário, do Ministério Público,
dos deputados, dos vereadores, dos senadores, dos governadores, do presidente. Não, não é só isso, não. Quem teria o papel fundamental em defesa da sociedade para esclarecer, emparedar, fazer tudo isso que está acontecendo em defesa do país, num compromisso com o presente e futuro da nação, não faz, pelo contrário, se venderam. Que é a grande mídia, a grande imprensa do Brasil, lamentavelmente, não faz isso aqui que nós estamos realizando aqui. Não faz o que o Augusto Nunes faz lá na Oeste Sem Filtro, eu recomendo a vocês, 15 para 6 da tarde, de segunda a sexta, com a Ana Paula Henkel, com o Augusto Nunes, Cristina Grana, o Silvio Navarro, o Guilherme Fiuza, o Constantino, o grupo todo lá, fazem jornalismo. E recomendo para você também. Gosta de leitura, gosta de ler? Vou te recomendar um jornal que eu sou assinante. É o melhor jornal do Brasil hoje. Gazeta. É a Gazeta do Povo do Paraná. Jornal sério, decente. Faz jornalismo, ali é jornalismo. Mas não é o que nós estamos vendo aqui que circula por aí o tempo inteiro, com a mídia, que, lamentavelmente, ela se vendeu. Sim, com certeza. Se entregou, porque durante o governo Bolsonaro tirou recursos dos veículos de comunicação, que praticamente, eu acho que 60%, 70%, 80% do faturamento desses veículos de comunicação, historicamente, sempre foi com dinheiro público. Sim. Ou é municipal, ou estadual, ou é federal, ou estatal, é dinheiro público. Aí vem um governo, mexeu com isso aí, pô, esse governo nós vamos emparedar ele, vamos jogar ele para a lata do lixo, porque nós queremos, não interessa a sociedade, a população. Agora vamos pagar um preço muito caro. Pode ter certeza, você, mequetrefe, fardado ou com a fantasia de jornalista, que vai pagar um preço caríssimo ali na frente, quando esse cara aqui, ó, que eu não sei como é que pode, né? Esse cara foi o cara, lembra, Ana Fachin? O cara que pagou tapioca com cartão corporativo. Parece que ele é noivo, namorado de uma deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, do PSOL, Orlando Silva. Esse cara é um suplente, nem reeleito ele foi. Mas esse cara, ele diz que retomará negociações para aprovar o PL das fake news após o recesso. É isso que eles querem. Porque a coisa que mais incomoda o PT, a esquerda, nesse momento, sabe o que é? São as redes sociais. E as redes sociais estão entrando dentro da residência das pessoas e as pessoas estão começando a ficar... Começando não, as pessoas estão mais atentas sobre tudo que está acontecendo. Então é a única maneira de você botar a censura mesmo para funcionar, acaba com... Bota lá o controle que eles... Lembra do Lula? O Lula tentou fazer isso nos primeiros 8 anos do governo dele, o controle da mídia no Brasil, não conseguiu. Depois veio a Dilma, também não conseguiu. E agora eles vieram com tudo. O Lula não está nem aí com o Brasil. O Lula está num processo, depois de 580 dias na cadeia, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, por 9 juízes, pelo Sérgio Moro. Aí veio aqui para o TRF4, aumentaram a pena dele. Foi para o STJ, não teve... Meu irmão, não teve um voto a favor do Lula. O Lula foi condenado por todos os juízes, por todas as instâncias. Aí vem um cara que tem o teu sobrenome, que lamentavelmente é gaúcho. Não. Ele tem um C a menos e um cérebro a menos também. Não tem o teu sobrenome, Fachin? Ele tem um C e um cérebro a menos. O teu não tem C. O meu tem 2 Cs e um cérebro a mais. Bom, eu também, porque eu sou Cardoso e não sou Zé do Cardoso. José Cardoso. Mas José Eduardo Cardoso. Não, se fosse parente, a família já teria... Aí o cara libera um sujeito que passou 580 dias na cadeia dizendo o seguinte, olha, o CEP onde ele foi julgado estava errado. O CEP estava errado. Tá justo. O CEP não é esse de escondendo, o cara tira o cara. Mas antes disso, vocês prestaram atenção o que foi feito? Tem muita gente que não se apercebeu disso. Eles derrubaram a prisão em segunda instância. Sim. O caminho todo pavimentado. Aí a disfarçatez é tão grande. E esse Senado da República é uma vergonha. Uma vergonha. Esses senadores aqui do Rio Grande do Sul, Mourão. Isso aí é uma vergonha, Mourão, o que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha o que está acontecendo quando aprovam
o advogado do Lula para ser ministro do STF. E aí depois aprova um comunista de carteirinha e que o Lula faz um discurso que eu coloquei aqui no ar, o discurso, Sim. coloquei aqui na televisão dizendo: Dino, estamos orgulhosos pela primeira vez. Nós estamos colocando um comunista na Suprema Corte desse país. Olha que absurdo isso. É a realidade que nós temos. Mas aí nós temos ali, ó, o que aquela matéria mostrou? 513 deputados e 81 senadores. 513 deputados custa 6,7 bi por ano. 81 senadores custa 4,5 bi por ano. Eu não estou generalizando porque tem gente boa, tipo Sanderson. Tem gente boa lá. Aliás, foram agora escolhidos 40 deputados, os principais 40 deputados do Brasil, 2 gaúchos. Em primeiro lugar, dos 40, o Sanderson, que não usou 1 centavo de fundo eleitoral, e o terceiro colocado não usou 1 centavo de fundo eleitoral, que é o Marcel Van Hatten. Aí faz a diferença. E agora, o que eles vão fazer no ano de 2024? Vocês viram as emendas no último dia? Eu recebi aqui, fiz um programa histórico semana passada, Germano Rigoto, Pedro Simon, com os dois aqui, com a experiência dos dois. O Germano Rigoto aqui denunciou o orçamento que eles fizeram com as emendas parlamentares. Emenda parlamentar, para quem não sabe, é propina pública. É, sim, propina pública. E aí com um direcionamento para eles gastarem até julho, por causa da eleição. Então, tu imagina o seguinte: fundo eleitoral, emenda parlamentar à vontade. O que vai ser essa eleição? Faltou um item, o aumento dos salários também. Olha só, o aumento dos salários agora estão sendo propostos de vereadores, né? Não, os vereadores já aprovaram aqui em Porto Alegre. Sim, Porto Alegre, Bagé, olha, então agora, além das emendas, ainda tem a questão dos aumentos. Sim, os vereadores têm emenda, né? Agora. Sim, vereadores têm 1,5 milhão, 1,7 milhão, uma coisa assim. Coisa assim. Eu achei que era 1,2 milhão, aí o vereador, não me lembro se foi o Bosco, alguém me disse lá na Câmara o dia que eu estive lá. Não, é 1,5 milhão, mais ou menos. Um vereador, deputado, senador, é eleito para legislar, para fiscalizar, não para distribuir dinheiro. Eu vou chamar o primeiro intervalo na companhia agradável, nesta noite de quinta-feira, das nossas queridas convidadas, recebendo com muito prazer a Martina Moraes Rodrigues, advogada, consultora política, a Caroline Pinto de Souza, advogada, e a Ana Inês Fachin, jornalista, publicitária e escritora, na cidade de Bento Gonçalves. Eu gosto muito de Bento Gonçalves. Mandar um abraço para os meus amigos lá em Bento Gonçalves, o ex-prefeito, que agora é deputado. Pazinho. Hã? Pazinho. O Pazinho, o Pazinho, um abraço para o Pazinho, um abraço ao José Carlos Stefenon, a Vera Stefenon, do grupo Tecnovin, da Maison Forestier, do Suco Suvalin. Tenho vários amigos lá na bela cidade de Bento Gonçalves. Agora vamos falar de algo que pode mudar o seu final de ano, sabia? Algo que pode mudar o seu final de ano. Já pensou em começar 2024 com uma Jeep Compass novinha, na garagem, recheada com 50 mil reais? 50 mil reais. Ou então com um prêmio instantâneo de 5 mil reais no bolso. Bom demais, né? É isso que o Clique Amor a Pai tem para você. A partir de R$ 2,99, eu vou nessa, viu, Ana, Caroline e Martina? Eu já estou comprando a minha lá. R$ 2,99 você concorre a esses prêmios incríveis enquanto faz a diferença na vida das pessoas. O Clique Amor a Pai é um projeto super sério, com muita gente boa envolvida por essa causa nobre, que é ajudar a Pai Brasil. Muita gente já ganhou e o próximo pode ser você. Acredite também. Acesse prêmios cliqueamorapai.com.br ou escaneie aí. Escaneie aí, que está na sua tela. Clicou, amou, ganhou.
no Clique Amor a Pai. Eu vou lá, R$ 2,99, não tem a menor dúvida. Para ganhar aí um Jeep Compass novinha na garagem, R$50 mil. Eu vou dividir com os meus colegas aqui, esses R$50 mil aqui. Vou dividir com eles aqui. Vou ganhar essa Compass aí, um Jeep Compass novinha, e vou estar ajudando a Pai, né? Vou fazer esse primeiro intervalo na companhia agradável da Martina Moraes, Carolino Pinto de Souza, Ana Inês Fachin e você, que está aí do outro lado, nos dando o prazer da audiência. Muito obrigado pela audiência. Nós temos uma grande audiência na Serra Gaúcha, na região da Ana Fachin. Muito obrigado aos nossos telespectadores que estão conosco em Flores da Cunha, Caxias do Sul, São Marcos, essa região maravilhosa, Farroupilha, terra do meu grande amigo Fernando Lucchesi, grande cardiologista e uma grande pessoa, um grande escritor, Fernando Lucchesi. Intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia. É a Bela Decor House, sua melhor opção em imóveis aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos 2 endereços para você se surpreender. Na Avenida Ipiranga são mais de 1.400 metros quadrados de showroom e na 24 de outubro a gente tem uma loja muito pertinho de você. Você vai se surpreender com a nossa qualidade, todos os nossos móveis são altamente personalizáveis, que são tendência no Brasil e no exterior. Fale com um de nossos consultores, se surpreenda com o nosso atendimento e a qualidade dos nossos produtos para realizar seu projeto. Bela Decor House. É mais Canoas quando a gente cuida. Em 2023, a Prefeitura trabalhou para construir uma cidade ainda melhor para você e vamos fazer ainda mais. O IPTU 2024 já está disponível e os descontos chegam a 15% com o pagamento na cota única. Você também pode parcelar em 8 vezes sem juros com o vencimento da primeira parcela no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, cuidando do presente, planejando o futuro. A RDC TV une os gaúchos pelo mundo afora. Estamos presentes nas principais plataformas digitais. Seguindo a RDC TV no Instagram, você conhece os bastidores dos seus programas preferidos e também fica por dentro dos acontecimentos mais importantes do dia. No Twitter, você acompanha o minuto a minuto dos fatos. É a notícia instantânea. Siga a gente e ative as notificações para não perder nada. rdctv.com.br é a convergência disso. Notícias, vídeos ao vivo, on demand e interação. Tudo em um único lugar. A RDC TV é você na tela, seja na TV, smartphone, tablet, computador. Venha fazer parte desta rede que conecta o Rio Grande ao mundo e o mundo aqui no nosso Rio Grande. A sensação de atingir o marginal numa operação, cara, a sensação é o recuo da arma. A polícia no Brasil é a polícia que mais mata. Nós somos a polícia que mais morre. Do filme Tropa de Elite. Uma das frases clássicas do Capitão Nascimento é que vagabundo bom é vagabundo morto. Ou ele tá morto ou ele tá preso. O policial sai todos os dias de casa para defender a sociedade. A sociedade, boa parte dela, tá se lixando pra vida dos policiais. Prepare-se para entrar no mundo das operações policiais.
Descubra os bastidores das operações de combate ao crime. Perde a vida por um cara que ele nem conhece. Viaje de norte a sul do país. Bisurando com Pirata, o novo podcast da RDC TV. Oi, gente! De segunda a sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar. Pode chegar. Oferecimento Brechó da Charla. Ser fashion é ser sustentável. Muli Bulli, uma entrega de catering completa, do início ao fim. Serra Casa, para suas melhores receitas. Espumantes Cooperativa Vinícola Garibaldi? Pode ser agora. A Mari Construtora apresenta o Complexo Diamond, o primeiro empreendimento all-in-one de Guaporé. Localizado na região com maior potencial para investimentos do sul do Brasil, o Complexo Diamond reúne tudo o que importa em um só lugar. São apartamentos, salas, lojas e comodidades de primeira linha, tudo bem no centro de Guaporé. Saiba mais em www.mariconstrutora.com.br. Olha o chute, olha o chute de longe, feito! Estamos voltando com o nosso RDC Repórter nesta quinta-feira com as meninas do RDC Repórter todas as quintas-feiras. Um abraço para você que nos dá o prazer da audiência. A cada dia vai aumentando mais a nossa audiência. E olha, espere que 2024 está batendo aí na porta. Domingo para segunda-feira, 2024 aqui na RDC. Jornalismo em cima de fatos da verdade. Eu faço jornalismo crítico, opinativo, polêmico, sempre em cima de fatos e da verdade. E é a linha da RDC. Muito obrigado pela audiência. Vá enviando a sua mensagem, participe conosco, converse com seus colegas na faculdade, converse com seus colegas no trabalho, com a sua família. Vamos divulgando aí, vem para cá, segunda a sexta, das 10 à meia-noite, sempre com convidados especiais. RDC Repórter, a sua nova companhia. E olha, a nível nacional, a partir de 2024, já estamos a nível nacional, né? E a nível internacional. Recebo mensagens aqui do Catar, recebo mensagens dos Estados Unidos, do México, de João Pessoa, de Rondônia, do Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo. Recebendo nessa noite com muito prazer Martina Moraes Rodrigues, que é advogada, consultora política, a Caroline Pinto de Souza, advogada, e a Ana Inês Fachin, jornalista, publicitária, escritora, direto da cidade de Bento Gonçalves, conosco nesta noite aqui. Veio de Bento Gonçalves exclusivamente para participar do nosso RDC Repórter. E eu recomendo a você, entre nas redes sociais, coloque aí Ana Fachin. Você vai ver, olha, ela tem muito conteúdo, muito preparada e tem compromisso com o presente e futuro do nosso país. Isso é que é importante, tá? A gente ter o compromisso com o que está aqui, ó. Aqui, essa bandeira verde, amarelo, azul e a frase ordem e progresso. Antes de voltar para as nossas queridas convidadas, deixa eu fazer uma rodada aqui com
as mensagens dos nossos telespectadores. Boa noite, meus parabéns sempre com as belas quintas-feiras, junto às meninas com cultura, informação e debates maravilhosos, e desejo a casa, um de vocês, um feliz ano novo e que venha com muitas realizações, sucesso para todos, para a sua bela equipe, Milton, e assim no campo familiar, muita paz e luz. Rejane Mota, Porto Alegre, rodando. Milton, esquecesse a bela e progressista cidade de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, aquela que é considerada a cidade mais italiana do Brasil. Baita programa com as convidadas. André Antônio Prado, eu estou dizendo, Antônio Prado. Eu vou aí, Antônio Prado. Vamos fazer um RDC Repórter em Antônio Prado. Vamos fazer lá em Bento Gonçalves também. Boa noite, Milton. Programa primoroso. Te acompanhamos em família desde os tempos do rádio. Muito felizes por ver a querida Ana Fachin. Um ótimo 2024. Walter, Dalcin e família, bairro Walter Menino Dalcin. Deus. Que Deus proteja vocês em 2024. Seu programa cada vez melhor. Suas convidadas de hoje, todas mulheres de opinião. Uma beleza. Um abraço especial para Inês Fachin, conterrânea aqui de Bento Gonçalves. Feliz ano novo. José Zortea. José, um abraço para o senhor, para a sua família. Feliz ano novo. Olha aqui, o nosso presidente. Esse é um visionário. Um visionário. O Márcio Irion é um visionário. Ele fez um investimento, acredita no Brasil. Grande advogado, a esposa também, uma pessoa fantástica, Carolina Paz, uma advogada especialista em meio ambiente, foi uma das poucas advogadas do Brasil, do Rio Grande do Sul, foi a única, que esteve presente lá naquela tragédia de Mariana. Milton, programa especial com a participação das meninas do RDC Repórter, opinião qualificada das mulheres e editorial impecável, direto da Serra Gaúcha, assistindo pelo RDC Play, da Smart TV Samsung. Desejo a todos um feliz ano novo. Para você, para a Carolina, para a sua família também. Muito obrigado pela oportunidade que ele me proporcionou de estar aqui fazendo o meu trabalho das 10 à meia-noite, de segunda a sexta, né? E com muitas novidades. O Márcio está fazendo vem muitas novidades em 2024 para os nossos telespectadores. A RDC vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ana Fachin, Caroline e Martina. Fachin, vou voltar com você para você destacar ali o que você estava... A gente estava falando sobre legislação eleitoral, urnas, enfim, então... Justo. Eu só te pedi, assim, justamente para falar mais um pouquinho sobre a questão da contagem pública, porque tem uma parte que é prática, né? Porque os ministros são operadores da lei, né? E a ferramenta deles é o sofisma jurídico, né? O que é o sofisma? É tu usar um argumento que não é verdadeiro, mas de uma forma tão bem elaborada que parece verdade, né? Então, é como a mãe que engana o filho, porque o filho não está esperando ser enganado pela mãe, né? Assim como a nação não espera ser enganada pela sua Suprema Justiça, né? Mas o importante da contagem pública é justamente a parte prática, porque são 3 frentes que estão indo nesse sentido. E há uma dúvida que as pessoas levantam com relação ao artigo 16 da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da anuidade, ou seja, de que qualquer lei com relação à eleição, ela precisa estar regulamentada ou votada antes de outubro. Antes de outubro, ou seja, um ano antes. Porém, pela interpretação teleológica da lei, é preciso entender qual é o princípio desta lei. O que ela está querendo proteger? Ela está querendo proteger a paridade de armas entre os candidatos. A PL, o projeto de lei da contagem pública fere a paridade de armas? Não. Portanto, ela não sofre a lei da anuidade. Assim como foi quando o Alexandre de Moraes, em julho de 2018, com uma medida cautelar, derrubou o artigo 59A, né? Então, e ele passou a valer a partir daquela eleição, foram poucos meses antes da eleição. Por quê? Porque aquele artigo, ele não afetava a paridade de armas, afetava a nós.
mas não afetava a paridade de armas. Então, nós podemos ir com essa campanha até um dia antes da eleição, né, da próxima eleição, desde que ela seja aprovada e esteja estruturada. São 3 frentes que estão indo nessa direção. Uma é a iniciativa popular, que é prevista no artigo 14, né? O que é a iniciativa popular? Significa que, se nós tivermos 2 milhões de assinaturas físicas, né? Porque o Congresso trabalha digitalmente, mas quando se trata do cidadão, ele quer a coisa física, né? É assim. Então, são 2 milhões de assinaturas físicas com o comprovante de quitação eleitoral, junto, né, o certificado. Esses 2 milhões de eleitores que assinam uma iniciativa popular, eles se tornam como se fosse um deputado. E entra com um PL, um projeto de lei, diretamente na Câmara e escolhe o relator. Tá? É bonito isso, é uma atividade cívica maravilhosa e que nós estamos fazendo em todo o Brasil, né? Muito bonito. Essa foi, então, o ponto de partida do Dr. Felipe Jimenez, o procurador do Mato Grosso do Sul. Em seguida, entrou, então, o PL 943, que está nas mãos do deputado Medeiros, que é exatamente a mesma coisa, quer a contagem pública dos votos. E contagem pública, óbvio, implica em ter materialidade de voto, né? E o terceiro é, então, o projeto de lei do Bibo Nunes, que quer que acabe extinguir a questão de voto exclusivamente digital, que é a mesma coisa. Todas as 3 frentes correm no mesmo sentido, as 3 são importantes e a que chegar primeiro é a que vai render. O importante é que as 3 é como se fossem 3 exércitos do nosso lado, atacando um mesmo alvo. Não importa qual deles chega primeiro, o importante é atacar e atingir o alvo. Né? Bom, eu sei que tem os senadores da República do Rio Grande do Sul, eu até vou colocar você em contato com um amigo, que eu gostaria que ele fosse senador do Rio Grande do Sul, mas ele é senador do Ceará, é uma figura fantástica, o Girão. Ah, o Girão. O Girão é uma figura fantástica, meu amigo. Vou te colocar em contato com ele. Ótimo. Talvez ele faça uma linha de frente, porque os senadores do Rio Grande do Sul, eu gostaria que o Reis, que o Mourão, por exemplo, fizesse essa abordagem que você está fazendo aqui no Senado da República, na tribuna do Senado, e questionasse isso e dissesse, vem cá, para um pouquinho, Rodrigo Pacheco. Mas, cadê um pouquinho? Tem vários pedidos aqui de explicações dos ministros do STF, eles não aparecem, não comparecem. Sim. Tem pedidos de impeachment dos ministros do STF também, não acontece absolutamente nada. Então, eu tenho saudade do senador Pedro Simon, sabe? Aliás, eu estou recebendo aqui uma mensagem, eu tenho saudade, esses dias o senador Simon esteve aqui com seus 93 anos, eu gosto muito dele, é uma pessoa fantástica. Olá, Milton, não poderia deixar de cumprimentar-te pelo excepcional programa dos governadores Simon e Rigoto. Fizeram um encontro memorável. E meu irmão Pedro também fazendo um lindo debate de alto nível. Abraço e boas festas. O Tiago Simon está me mandando e dizendo que o senador Pedro Simon está me mandando um abraço. Muito obrigado pela audiência e pela mensagem generosa. O senador Simon foi uma figura que eu acompanhei em Brasília e o trabalho dele foi extraordinário, excepcional. O ouvinte... Boa noite, mais um belíssimo programa, parabéns às meninas, um feliz ano novo, gratidão. Obrigado, a Rejane de Porto Alegre. Aqui tem mais, eu estou pegando algumas mensagens que estão chegando aqui também. Os ouvintes aqui me mandam, eles colocam o RDC Repórter aqui, ao vivo, acompanhando. E muitas mensagens. A Rosane Dutra, da cidade de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado aí, Santa Cruz do Sul. Pessoal de Santa Cruz do Sul nos acompanhando. Tem muitas mensagens aqui. Mas eu quero voltar aqui para aproveitar a presença das nossas convidadas, né? Eu queria só fazer uma parte a respeito do que ela está falando, que eu acho um trabalho realmente importante, belíssimo,
mas se nós deveríamos ter isto através dos nossos legisladores, já que eles têm tantos aportes financeiros para se comunicar com a população. Eles deveriam ter já então uma assessoria de imprensa. Não, mas a população tem mais credibilidade com a Ana Fachin do que com qualquer deputado. Não, com certeza. Raríssimas exceções. Mas é o que eu digo, na verdade, isso que deveria ocorrer se fosse pensar pelo correto, pelo que seria ético e correto, né? Mas esse trabalho é muito importante e é esse tipo de exercício que a população, que a grande parte da população tem que tomar consciência. A sociedade civil organizada. Os seus direitos, né? As possibilidades e as formas de se mudar, porque só reclamar não adianta. Isso é uma forma de ativamente se contribuir para que as coisas venham a mudar. Então, te parabenizo, né? É impressionante. Até eu mencionei no intervalo que eu quero o contato dela, porque isso motiva essa sair da inércia. A Ana Fachin, né? hoje, ela tem uma repercussão no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, Norte, Nordeste, oportunidades Sudeste. que o programa nos permite, né, Milton? Aliás, semana que vem, Fachin, né? semana que vem eu vou colocar no programa, vou fazer um contato com o Medeiros, que eu conheço ele, é meu amigo, o José Medeiros, que foi senador, era suplente, cumpriu o mandato e aí concorreu a deputado federal. E se você me passar o contato desse procurador, eu também vou tentar colocá-lo no ar aqui. Claro. O Felipe, o doutor Felipe é barato. O doutor Felipe é uma sumidade, é uma pessoa assim, meu Deus do céu, ele tem uma paciência de Jó, porque ele fica reexplicando várias vezes a mesma coisa para que as pessoas realmente entendam. Mas, assim, eu não sou uma voz isolada, tá? Há um universo de milhares de pessoas fantásticas que estão trabalhando nesse sentido. Há uma organização, como é que eu vou dizer assim, ó... O Felipe Veiga Lima, que esteve aqui ontem. O Felipe Veiga, é justo, eles criaram uma associação, né? Digamos assim, eu me sinto meio madrinha, porque estimulei para que formassem a Associação Porto Alegre Mais, né? Que é uma entidade civil organizada, né? É preciso ter as entidades civis organizadas conservadoras, uma em cada cidade. E é nesse ponto que eu estou trabalhando. Não é um trabalho remunerado, não é um trabalho que eu tenha algum patrocinador, nem quero, tá? Acho que não deve ser assim, mas é que tem que ser feito. Existe uma missão e essa missão tem que ser feita. A cidade onde ainda não tiver uma entidade civil organizada, conservadora, tem que ser criada. E se precisar, me chama que eu ajudo. Porque é simples, é fácil e ela muda completamente o resultado. Deixa de ser um grupinho sem compromisso de WhatsApp e passa a ser uma estrutura organizada, com foco, com metas, com trabalho, né? com uma hierarquia, com o respeito da comunidade. Isso é muito importante porque isso é a base do... Tu falaste primeiro, né, sobre o poder emana do povo, né? O poder emana do povo, se nós todos gritássemos o poder emana do povo, o que ia acontecer? Nada. Não acontece nada, porque o poder, quem tem poder não entrega poder. Claro. Aliás, nem o meu cachorro me devolve o osso que eu dei para ele, tá? Não existe essa coisa de alguém vai entregar poder para o povo, né? Poder é uma coisa que a gente exerce ou toma, como disse o ministro, né? Mas como é que o povo exerce esse poder? Organizado, estando organizado. O poder só emana do povo quando o povo está organizado. E se existe uma coisa que político tem medo, é de povo na rua. Não, justamente, não é grandes movimentos. Não há muitos políticos que gostam de mim, tá? São poucos, são pouquíssimos. Porque o trabalho que eu faço é o inverso do trabalho político. O partido político, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que ter partidos políticos, tá? Mas o partido, ele tem um poder de cima para baixo. Isso que eu estou fazendo é o poder de baixo para cima. E não sou eu. É várias pessoas. Aí você pega a história, vai justamente bater de frente com o que você está afirmando. Bater, que eu digo, vai conciliar. Vai fechar com o que você está falando, com um exemplo que eu vou colocar aqui rapidamente. Olha o que era a América do Norte dos Estados Unidos, antes, década de 30, década de 40, e olha o que se transformou os Estados Unidos quando o poder passou
a vir de baixo para cima. Exatamente. Mudou completamente. Os Estados Unidos eram uma bagunça, criminalidade, corrupção. Era uma vergonha. Se você pegar a história dos Estados Unidos, pega lá atrás a história dos Estados Unidos, vem, você chega num determinado momento que você vai ver que o choque, a mudança, acontece no momento que muda, a pirâmide muda. E ela mesmo vai assim... sendo construída de baixo para cima. Exatamente. Hoje nós temos aqui nos Estados Unidos um exemplo que aqui no Brasil, os deputados federais, está lá, o Senado da República aprovou a lei do Álvaro Dias, ex-senador do Paraná. O fim do foro privilegiado está na gaveta da presidência da Câmara dos Deputados até hoje. O presidente Bill Clinton, quando ele brincou com aquela estagiária, Mônica Lewinsky, ele brincou com ela, ele foi parar no grande júri. Quem é o grande júri? Foi parar no grande júri popular. Não tem esse negócio de foro privilegiado porque o cara é o presidente dos Estados Unidos. Não. Vai. Aqui não. Aqui E aí o que acontece? O que nós estamos assistindo hoje. Os deputados e senadores, vamos ficar nos senadores, vamos ficar com os senadores. Por que eles não se movimentam contra o STF? O Brasil não precisava estar passando por esse momento de dificuldades. Se o Senado da República, que tem a prerrogativa de aprovar os ministros para ocuparem cargos no Supremo Tribunal Federal, eles também têm poder para tirar. Mas não tira por quê? Porque está com 500 processos lá. Agora, por exemplo, o que eles fizeram? A sepultura da Lava Jato, com aquele sorriso, aquele abraço do Sérgio Moro com Flávio Dino, foi a sepultura da Lava Jato. Olha o que esse rapaz fez, ele era um símbolo nacional, um trabalho extraordinário, o brasileiro tinha orgulho, batia no peito e dizia, pô, estamos acabando não, mas estamos combatendo a corrupção, empresários na cadeia, senadores, deputados, políticos na cadeia, todo mundo na cadeia, Polícia Federal, Ministério Público. De repente, o que aconteceu? Silêncio. Não, mudou completamente tudo. O Sérgio Cabral está... Olha o que nós estamos vivendo no final de 2023. O Sérgio Cabral está na rua e o Daniel Silveira, deputado federal, que eles rasgaram o artigo 53 da inviolabilidade de deputados e senadores dentro do Congresso Nacional, no exercício do mandato, o cara está preso. Ele não é homicida, ele não é corrupto, ele não é pedófilo, ele não é assassino, ele está preso porque ele fez um pronunciamento. Desde 2015, 2016, não lembro bem, nós temos mais de 40 pedidos de impeachment contra ministros do STF que estão engavetados. Sim, sempre existiram. Mas por que um senador não se levanta? Na verdade, assim, eu vou... Sabe? Eu vou pedir licença. É o seguinte, ó, eu não me preocupo tanto com senadores e deputados, sinceramente. Eu acho que o povo é que ele tem essa competência, tá? Ele só precisa estar organizado. E essa organização tem crescido muito. Há uma infinidade de entidades conservadoras formalizadas em todo o país e formando uma rede. Cada uma é independente e autônoma para que depois possam, então, tomar uma decisão em conjunto. Isso é o poder do povo. Tu falaste sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sim, essa organização que vem de baixo para cima, que eles estão presentes nas instituições, o povo faz parte das decisões, justamente tem sustentado, apesar do que está acontecendo lá, né? Mas o que aconteceu nos Estados Unidos de diferente com relação à Argentina nas últimas eleições para presidente, né? Afinal de contas, nos Estados Unidos tem cédula. Na Argentina tem voto impresso, que é a mesma coisa. A cédula dos Estados Unidos né, e o voto impresso é da urna. Né? Onde é que está a diferença que, no caso, lá nos Estados Unidos, o Trump ficou toda essa dúvida sobre a eleição e não restou dúvida sobre a eleição na Argentina? Onde é que está a diferença? Na contagem pública. Porque o Milei, ele não aceitou, ele não permitiu que não houvesse contagem pública, até porque a Argentina é bem menor do que o Brasil, tu tem como né, administrar isso melhor. Né? Ele conseguiu fazer com que
os fiscais dele estivessem presentes e acompanhassem a contagem dos votos. Essa contagem pública permitiu ao Milei a verdade, ou seja, a sua vitória. Nos Estados Unidos não houve a contagem pública. Lembra que era uma coisa assim, tu tinha que enxergar através de uma frestinha que eles estavam tudo escondido. E o sistema americano ele é bem emblemático, complicado. Escondido. Se bem que o sistema argentino, ele fica fácil, né, quando é a disputa no segundo turno de 2 candidatos à presidência, porque também é complicado, né? Para eleger na proporcional, é bem complicado. Nós estivemos lá, o RDC Repórter, foi um canal de televisão ao vivo, com 2 programas diretos de Buenos Aires, eu estive lá fazendo o programa, e dá para observar que não é bem complicado, é bem complicado. Agora, quando tu vai para o segundo turno, que são só 2 candidatos, aí fica fácil. Mas a escolha... Lá também 2 candidatos, aqui também 2 candidatos, mas a diferença é... E lá os deputados federais, de 2 em 2 anos, eles precisam ir à urna, de 2 em 2 anos. Nós temos aqui um Senado da República com mandatos de 8 anos. Primeiro suplente, segundo suplente. Não tem cabimento. Sobre a contagem pública, só para complementar, última partezinha, porque essa parte é muito importante, tá? O exercício dessa cidadania, de buscar as assinaturas para a contagem pública. Existe toda uma movimentação nacional, através dos movimentos patrióticos, para coletar as assinaturas. E uma das ideias que a Márcia, que é uma patriota que está na França, ela é de Minas Gerais, é uma das muito mobilizadoras, que ela apresentou uma sugestão muito interessante no seguinte sentido: aonde tu estiver no teu trabalho, coloca ali um cartaz na frente, aqui coleta de assinaturas para quem é a favor da contagem pública, e deixa as pessoas chegarem ali, fazem a assinatura, coloca os dados, tu junta essas assinaturas e envia pelo correio para o Medeiros. Tá? Isso é muito importante. Então, o que eu considero muito importante também, uma outra coisa que eu vou aproveitar, viu? Tu desculpa, porque eu vou tomando conta do espaço, né? Tu me deu a latinha, azar é teu. Sobre existe uma coisa muito bacana que está acontecendo, tá? Que é do empresário Wagner Borim, de São Paulo. O empresário Wagner Borim é autor de um livro que tu vai querer ler. Sinto muito, eu não consegui trazer, porque eu estava no litoral e eu não tinha esse exemplar para te trazer, mas eu vou te mandar. Quando tu souber o nome do título, tu vai querer ler. Porque eu, quando soube, eu disse, me manda esse livro já. Desobediência Civil Organizada. Esse é o nome do livro. Tá? O Wagner é fantástico, é um empresário de um querido, tá? E ele está... empresário de São Paulo. De São Paulo. Qual é o ramo? É da área de empreendimentos, ele tem construções de shoppings, essas coisas grandiosas ali. Eu não conheço muito bem o ramo dele, tá? Mas ele é uma pessoa, assim, fantástica. E ele apresentou no dia 20, se eu não me engano, dia 16 de dezembro, tá? No dia 16 de dezembro, ele fez uma exposição em Atibaia, no BBP, que é um dos complexos dele, para mais de 100 empresários e para lideranças patrióticas e também deputados. Estava lá o Luiz Felipe de Orleans e Bragança também. Né? Conheço bem. Justo. E porque o que acontece? O projeto de lei 007 de 2022, que era da reforma tributária, foi elaborado pelo Bragança, né? Ele foi aprovado em todas as comissões na Câmara dos Deputados, mas quando chegou na hora de ir à votação no plenário, não foi aquele que foi para a votação, foi o calabouço fiscal, né? É outro, quer dizer, só ali tu já vê que tem uma irregularidade, né? Que torna a coisa mais questionável. Mas, de qualquer maneira, como nós estamos vivendo numa oligarquia, né? Não é mais uma democracia, é uma oligarquia, né? Um poder de poucos, né? Ele fez uma exposição em São Paulo justamente para quê? Para que fosse apresentado a proposta de aproveitar essa reforma tributária do projeto de lei 007 adaptada a estados e municípios. Isso tira muito
pode ser aprovado e tira muito do poder da União, né? Então, fica retido nos estados e municípios. É muito bacana o que ele está apresentando, tá? E foi muito bem recebido lá. Ele está trazendo para a Assembleia Legislativa do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul essa proposta, tá? Porque nesses 4 estados estão concentrados, deixa até anotei aqui para mim não me perder, as minhas colinhas, tá? Nesses 4 estados está concentrado 70%. Aqui o governador Eduardo Leite tem a maioria. Ah, mas tá bom. Aqui, foi o que eu disse para ele, vocês ali têm o Torcis e nós aqui temos calcinha rosa. E aí ele disse, não, mas vocês têm uma assembleia. Eu disse, bom, na assembleia há caminhos, né? Esses 4 estados representam 70% dos impostos do país, mais de 48% do PIB do Brasil e 60% dos empregos do país, entre outras coisas, como os maiores produtores de carne, os maiores produtores de frango, enfim, né? E inclusive do agronegócio. Se esses 4 estados adotarem, vai ser lindo de ver. Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Rio Grande do Sul. Claro. Porque o Rio Grande do Sul é o único estado desses estados aí que teve 2 vezes o PT no governo. Santa Catarina nunca teve, Paraná nunca teve. E Santa Catarina está, olha, há 500 anos na nossa frente, Paraná também. Do país Porto Alegre, vou falar de Porto Alegre aqui. O PT ficou 16 anos no poder em Porto Alegre, agora que a cidade está começando a respirar um pouquinho. Foram 16 anos do PT em Porto Alegre. Agora, tu tem que ver o seguinte... A vanguarda do atraso. Hein? A vanguarda do atraso. Com essa pressão ali do imposto, do ICMS, tá? Isso foi uma demonstração de força, tá? Foi uma corda, né? Puxada de um lado, puxada do outro e arrebentou do lado dele. Ou seja, ainda dá para a gente acreditar, sim, que uma reforma dessas passe, tá? E ela passando... ela bota ordem nas finanças do Rio Grande do Sul. Eu com um pouquinho de poeira no sapato que eu tenho de velocímetro, eu acho que, pelo que eu conheço aqui, vai ser muito difícil. Vai Paraná, ser difícil. Santa Catarina, acho que não. Aqui sim. Aqui, olha, difícil. aqui eu até diria... São Paulo, Santa Catarina, Paraná é mais tranquilo. Lá é tranquilo. Aqui, olha, não sei não. Mas tenho as minhas dúvidas. Como isso resolve as finanças, ele pode ver com outros. De repente, eu tenho que chamar um intervalo, o último intervalo. O pessoal está me puxando a orelha aqui, que eu estou atrasado. Vou pedir licença para as nossas queridas convidadas, Martina Moraes Rodrigues, consultora advogada, consultora política, Caroline Pinto de Souza, advogada, e a Ana Inês Fachin, jornalista, publicitária, escritora. Bento Gonçalves, está veraneando aonde? Qual é a praia? Shangri-La. Shangri-La. Vamos fazer o intervalo, o último intervalo, nós voltamos em seguida na reta final. Mande a sua mensagem para cá, vem para cá com a gente, de segunda a sexta, das 10 à meia-noite. É esse tipo de programa aqui, ó, altamente qualificado, convidadas preparadas, qualificadas com conteúdo para ajudar você. E você do outro lado aí, faça uma avaliação, interagindo conosco, participe, venha para cá conosco. Tá valendo a companhia. Essa é a Bela Decor House, sua melhor opção em imóveis aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos 2 endereços para você se surpreender. Na Avenida Ipiranga são mais de 1.400 metros quadrados de showroom e na 24 de outubro a gente tem uma loja muito pertinho de você. Você vai se surpreender com a nossa qualidade, todos os nossos móveis são altamente personalizáveis, que são tendência no Brasil e no exterior. Fale com um de nossos consultores, se surpreenda com o nosso atendimento e a qualidade dos nossos produtos para realizar seu projeto. Bela Decor House. Programa em evidência na TV, esse programa belíssimo. Em Evidência hoje é uma referência da política e da administração pública brasileira. Na verdade, um programa que traz e abre uma janela para os empreendedores públicos e privados do nosso estado. Então, para mim, é uma alegria muito grande
uma responsabilidade até estar nesse programa. E desejo que na TV como na revista tenha sucesso cada vez maior, porque eu entendo que só a informação liberta. Agradecer a revista Em Evidência, o programa Em Evidência na TV aqui da RDC TV, agradecer essa oportunidade. Queria deixar aqui o agradecimento em nome de toda a nossa diretoria pelo carinho sempre presente nos nossos eventos. Prazer estar com você sempre. Para mim é uma alegria imensa estar na RDC e na revista agora televisiva Em Evidência. Obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom poder falar com pessoas que nos fazem bem também, né? Ao vivo, de grande audiência, então eu fico muito honrada, assim, de vocês agradecer também a direção da RDC TV, do Em Evidência. Então quero te dizer que estou absolutamente feliz por poder estar aqui com vocês hoje, nesse dia que para mim é importante, porque estou revendo bons amigos. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, conversando sobre município, sobre o nosso trabalho do dia a dia. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. RDC Repórter. Oferecimento Bela Decor House. Sua melhor opção para móveis em Porto Alegre. Voltando com você aí ao seu lado, nesta noite agradável de quinta-feira, contagem regressiva para a chegada de 2024. Venha conosco aqui de segunda a sexta, das 10 à meia-noite, RDC Repórter, hoje recebendo as meninas do RDC Repórter, sempre às quintas-feiras, marque na sua agenda, sempre às quintas-feiras, é só meninas aqui, Martina Moraes, Caroline Pinto de Souza, Ana Inês Fachin. Eu estou vendo aqui, nós estamos chegando à reta final dos últimos 15 minutos do nosso programa dessa noite. Aqui a Gazeta do Povo traz uma manchete muito interessante. A medida do governo que reonera a Folha contraria Congresso e gera insegurança jurídica, pois eles vão vir agora com uma medida provisória, entendeu? Uma medida provisória para mexer com as empresas, eles querem o caos. Eu acho que eles são masoquistas. Eles querem realmente fechar 2024 assim com a pá de cal em cima. Eu acho que vai acontecer isso aí. Eu não sei se o governo Lula suporta 2024. Eu não sei se o governo Lula suporta 2024. Porque o Alckmin, sabe como é que é? O Alckmin é aquele rapaz que chamavam de chuchu. Aliás, eu tinha um bom relacionamento pessoal com o Alckmin, né? Tristeza quando eu vi o Alckmin dizer assim: depois de destruir o Brasil, Lula quer voltar à cena do crime, meus amigos. O Alckmin disse isso e ele está lá no Palácio Jaburu, ao lado do Lula e da Janja. Que loucura! Será que não é de caso pensado que ele falou isso? Para estar se submetendo a esse tipo de coisa? Será que ele não está pensando em tomar o lugar? Bom, o ministro que defende a democracia, que comanda o Brasil, era funcionário dele. Mas então... Era o secretário de Segurança Pública dele. Ele não pensa em tomar o lugar. Quem manda no Brasil, né? Quem manda? Hein? Quem manda no Brasil era ministro dele, se for pensar. Na verdade, né? Eu acho que ele não pensa em tomar o lugar, ele já tomou. Porque assim, ó, em 10 meses, ele foi 15 vezes, assumiu a presidência. Ou seja, não precisa desenhar, né? Quem comanda o país não é o Molusco. É que o Molusco não pode ficar no Brasil, ele tem que viajar, né? Porque ele não pode andar em lugar nenhum. É só um fantoche. Né? Exato. Quem realmente manda. Bom, já que eu estou com as meninas aqui, são mulheres e tal, e a Janja?
Eu não vou não prefiro não comentar. Eu não entro nessa Como me conversa. poupa? A Janja é a primeira-dama. Eu vou falar contigo. Se tu quiser falar de uma coisa séria... Então, porque eu não votei nela, né? Eu vou respeitar a tua audiência. Tu quer falar de uma coisa séria... Mas a Janja não é uma coisa séria que veio com o Paulo Pimenta para trazer recursos para o Vale do Taquari, que teve uma enxurrada forte? Ela estava bem quando ela estava vestida de Elvis Presley. Eu vou falar contigo... Ficou melhor ali. Eu vou falar contigo de Clériston Pereira da Cunha. Bom, aí nós vamos mexer com algo assim que, no mesmo dia que ele estava sendo sepultado, estava a família fazendo a despedida da partida dele, no mesmo dia, no mesmo momento, o seu Alexandre de Moraes estava recebendo uma homenagem, uma comenda, junto com a Janja. A que ponto nós chegamos? O que nós temos, o que eu penso assim, sabe, a gente tem uma dívida, nós temos uma dívida, eu me sinto em dívida com Clériston. Eu me sinto todos os dias em dívida com os nossos irmãos patriotas que foram vítimas de uma situação que tem o CEP errado judicial, CEP judicial errado, tá? Porque não foi seguido sequer o devido processo legal. Sequer uma tipificação não existe. Terrorismo do quê? Vandalismo virou terrorismo. Como aquele rapaz de 24 anos que foi pego com um canivete e violência armada contra o Estado Democrático de Direito. Um canivete de acampamento. Tá? E o motorista, ele pegou 17 de Uber. Anos, e o motorista de Uber. Que foi levar. Eles precisam desse enquadramento. Um cachorro foi preso, né? Uma criança foi presa. Eles precisam desse enquadramento do Estado Democrático de Direito, da afronta, né? Justamente para puxar o CEP, porque senão não puxa o CEP. Não puxa o CEP. Então, justamente, e não existe atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra a nação, se não for um atentado armado. Não existe isso. O povo não é arma. Tá? Mas, enfim, o que nós temos que fazer, no meu entendimento, agora tem o dia 7, 8 e 9... eles estão fazendo todo tipo de ameaça. O Flatudino está dizendo, está dizendo que vai pegar, que vai prender, que vai não sei o quê. Olha só, nós temos uma dívida com estas pessoas que estão presas e estão em estado de tortura. Sim, há comprovação, há pelo menos 3 relatórios oficiais que comprovam o estado de tortura, tá? Se quiser, eu te encaminho os relatórios depois. Em PDF. Eles usaram a morte dessa moça Jéssica, né, como justificativa para um decreto, né? Eles estão manipulando o que existe por trás. Então, o que nós temos que fazer? 6, 7 e 8. Se eles estão presos, nós não temos o direito de ter medo. Até porque eu, pelo menos, não tenho. Né? Nós devemos isso a eles, tá? E nós temos que ir, sim, pedindo uma coisa que infelizmente, o nosso senador não teve Qual visão. Deles? O Mourão. O Mourão fez um abaixo-assinado digital. Isso aí não serve para nada, tá? Não serve para nada, tá? Para que serve o Mourão? Bom, eu não sei, ele deveria prestar para muita coisa, mas aquilo que ele fez ali, um abaixo-assinado digital, não serve para nada com relação à lei da anistia. A lei da anistia, ela tem que ser reivindicada como um projeto de lei, tá? Pode ser feita uma iniciativa popular, vamos tentar encaminhar por aí também, e pode ser feita também através do Senado ou através Mas nós devemos ao Clériston o nome da lei da anistia, a lei Clériston Pereira da Cunha, a lei da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e outros dias também, tá? Porque não houve ali um segmento. Clériston morreu inocente, sequer foi julgado. E aqui no Brasil, enquanto tu não for julgado, tu é inocente. Tá? Ele morreu sem assistência e sem o devido... O Brasil virou... A chance de sobrevivência. O Brasil, lamentavelmente, virou a casa de mãe Joana. Sou obrigado a dizer isso, é uma expressão bem popular.
O presidente da República deu um indulto ao Daniel Silveira, derrubaram o indulto, ele está preso, a gente está pagando um preço caríssimo lá preso, enfim. Todos os caras que roubaram da Lava Jato, todos eles estão soltos, todos estão soltos. Aliás, inclusive, aquele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro é o chefe da nação hoje. Então, o Brasil... Martina, Caroline, nós estamos quase chegando. Quanto tempo temos de programa aí, pessoal Quantos? 6 minutos. Temos 6 minutos. Corrido agora. Agora é passo corrido. E em 2024 eu quero recebê-las novamente aí. Pauta está livre. Pode entrar na pauta da Ana, a pauta está livre. A Ana prestou um relevante serviço aqui para a tua audiência, para nós, convidadas, debatedoras, para ti. Obrigada. Né? Porque a gente precisa de mais Anas. Tem né? muitas, vocês também. Para buscar esse engajamento social e que o Senado da República, algum senador, de repente, resolva pautar, quem sabe, né, uma mudança na forma de indicação dos ministros do STF. Gostaria que um se levantasse aí, porque com certeza a opinião pública tem alguns estará do senadores lado que estão deles, na linha de frente. né? Tem senadores que estão na linha de frente. Então, acho que seria... Lamentavelmente, nenhum gaúcho, né? Tem 31 senadores que tiveram a coragem de peitar uma indicação do presidente da República. É uma coisa inédita. Inédita. Foi a sabatina mais difícil, né, do Dino, se eu não me engano, dele. Ele venceu, mas nós vencemos. Na consultoria política hoje, e como advogado, o que você diz para o cara que está entrando na política, ou a mulher, enfim? Olha, eu registrei uma consultoria política porque eu ainda acredito que tem pessoas honestas que querem fazer política. Então, se você está pensando em fazer política, faça. Porque tem muito a ser feito pelo nosso Brasil. E, com certeza, a sociedade civil organizada vai ajudar você a se eleger. Eu penso sinceramente nisso. Caroline. Olha, iniciativas dessas, é o que eu digo, isso sim é educação, né, moral e cívica que antigamente se tinha, né? E isso é importante porque daí nós temos o desfecho da expressão que o poder emana do povo. Na verdade, o significado de fato nós temos que botar as coisas no seu devido lugar. Eles estão lá porque são nossos representantes. O povo está representando um povo. E a partir do momento que não estão nos ouvindo, nós temos mecanismos constitucionais. Não precisa devastar a legislação, que é um emaranhado. Basta uma leitura da Constituição, principalmente ali do 1º ao 16º, Qual Constituição? A Constituição Federal. Não, mas eles não estão nem aí. Não, eu digo o povo. O povo. Então, isso é uma forma, isso sim é um movimento efetivo da cidadania. A gente pode até resumir, que você leia o artigo 5º. Gente, olha, a coisa é muito mais grave do que nós estamos imaginando. Teve um cidadão que fez horrores neste estado e no país como deputado federal, secretário de segurança, teve envolvimento com travestis que foram cobrar a conta, que ele não pagou. Foi um escândalo total, enfim. O cara foi eleito prefeito de Cachoeira do Sul. Eu estou falando de Zé Otávio Germano. Fala o nome, sim. A polícia chegou lá e ele disse, não, isso aqui não é cocaína, é pó pelotense. Sim, mas mesmo a partir do momento que as pessoas têm a consciência... Ele não foi nomeado prefeito, ele foi eleito. O sistema, uma coisa é importante explicar para as pessoas. O sistema que nós temos, ele é perverso em vários aspectos. Fundo eleitoral, emenda parlamentar, o voto distrital que eles não querem, eles fogem do voto distrital. Está entendendo? Então você pega cidades assim, como... Eu não sei quantos vereadores tem em Bento Gonçalves, mas deve ter uns 20. 22, deve ser 21. 21, 22. 21 vereadores. Não tem cabimento, né? Uma cidade que nem Bento Gonçalves. Aqui Canoas, a mesma coisa. Eu não sei quanto é que ganha um vereador em Bento Gonçalves, mas aqui em Canoas é cerca de 20 mil, 10 assessores.
Para que isso? Mas a conscientização é o que vai inverter essa pirâmide. O conhecimento, exatamente, a organização. É a organização que vai. E a organização, Do povo. e também, o que acontece? Precisa se irradiar e se mobilizar. Que a dessa Nossa forma, Senhora né? Aparecida, padroeira do Brasil, escute bastante vocês e nos ajude. Porque... Minha padroeira, de 12 de outubro. Vou fazer a rodada final aqui, porque o nosso tempo Tá. Eu estou correndo contra o tempo. Martina, muito obrigado pela presença. Um prazer. Alguma questão que eu não coloquei, por favor? Não, tranquilo. Muito Volte obrigada. mais vezes. Obrigado. Caroline, muito obrigado. Muito feliz obrigada, 2024, feliz Martina. 2024 para todos vocês aqui da RDC, essa casa fantástica que nos recebe sempre muito bem, a equipe maravilhosa, a essa primorosa audiência, que tenhamos um 2024 próspero, com saúde, com muita resiliência, como foi muito bem colocado inicialmente no programa, e vamos trabalhar. O que importa é não perdermos pelo menos a esperança. Onde há esperança, nós continuamos tendo lá Ana aonde ir. Fachin, obrigado pela presença. Feliz 2024. Alguma questão que eu não coloquei aí? Uma formiga é comida de passarinho. Um formigueiro grande e desorientado é um banquete de passarinho. Algumas formigas organizadas matam e comem o passarinho. Nós somos a torcida da casa dentro do estádio. Eles são a torcida adversária em dia de final de campeonato. A diferença é que eles têm um mecanismo, são pequenos, mas têm um mecanismo. O que é preciso com a torcida organizada? Organização mesmo. Tá? A torcida da casa precisa estar organizada. Porque se ela estiver organizada, ela isola o mecanismo. O mecanismo não vive sozinho. Ele manda, ele não tem quem obedeça, ele para. Deu para entender? Não precisa desenhar. Perfeito. Monta a tua organização, monta a tua associação na tua cidade e entra em contato comigo que eu te ajudo. Obrigado, Ana Fachin. Obrigado, Caroline Pinto de Souza. Obrigado, Martina Moraes Rodrigues. General, Brigadeiro, Almirante. Vocês ouviram essas meninas aqui? Esse é o Brasil que está mudando. Eu disse lá atrás, vocês lá na frente vão pedir socorro para o povo. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre digo que o bem vence o mal. Agradeço a audiência e contra a hipocrisia por um país mais justo, valeu, está valendo a companhia. Se Deus quiser, estaremos juntos nesta sexta-feira, ao vivo, 10 da noite, com os nossos convidados. Uma grande sexta-feira, grande 2024. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau. Pode chegar. Oferecimento Brechó da Charla. Ser fashion é ser sustentável. Muli Bully, uma entrega de